Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre A Paixão do Socialismo de Jack London. Quem não conhece o Jack London, o London ele é um autor que fez muito sucesso nos Estados Unidos no início do século XX, nas duas primeiras décadas especialmente, e hoje ele é mais conhecido por obras como Chamado Selvagem, que eu tenho nessa ediçãozinha aqui linda, em inglês, com uma folha de guarda tão linda quanto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui é tudo muito amador. E o outro que eu tenho é o Caninos Brancos, que eu tenho nessa versão aqui da Penguin. Esse aqui acho que é mais conhecido. As duas obras são obras de aventura, que geralmente se passam em locais inóspitos, como o Alasca. Sendo que no Chamado Selvagem nós temos um cachorro que, na verdade, vai para o mundo selvagem, né? E nos Caninos Brancos nós temos uma versão contrária, justamente um cão vivendo em meio de lobos, que vai ser domesticado e vir para o mundo urbano. Os dois são histórias de bastante aventura, com cenas com descrições bem sanguinárias e tal, bem no estilo do Jack. Voltando à Paixão do Socialismo, esse livro reúne 7 textos do London, sendo 2 deles contos e outros textos os demais textos são relatos da vida dele. Então, o primeiro se chama O Herege, o segundo, De Vagões e Vagabundos, Memória do Submundo, Na Gaiola, uma experiência na prisão, A Prisão, Como me tornei socialista, A Paixão do Socialismo e um outro conto, chamado Os Mascotes de Midas. O primeiro conto é uma denúncia ao trabalho infantil feito pelo London. A história se centra num personagem chamado Johnny, que é uma criança que trabalha numa fábrica de tecelagem junto com a mãe e ajudando a criar os seus outros irmãos. E há algumas descrições do próprio ambiente, né, insalubre, a exploração, a opressão feita pelo dono da fábrica, pelo supervisor da ala onde eles trabalham. Então, o Johnny, na verdade, ele sente o peso da perda da infância, né, trabalhando para ajudar a mãe a sustentar os outros filhos. E engraçado é que nesse conto o London descreve o nascimento do Johnny, e eu acho esse nascimento bem simbólico. Eu vou até ler um trechinho que começa assim: 12 anos antes, houvera um pequeno alvoroço na sala dos teares dessa mesma tecelagem. A mãe de Johnny desmaiara. Esticaram-na no chão em meio às máquinas barulhentas. 2 mulheres mais velhas foram chamadas. O supervisor as assistiu, e em poucos minutos havia na sala de teares uma alma a mais de quantas tinham entrado pelas portas. Era Johnny, nascido com o som e o peso dos teares em seus ouvidos, sorvendo, no seu primeiro respirar, a atmosfera úmida, abafada e impregnada de tantos fiapos de fibras suspensas. Naquele primeiro dia, ele tossiu para livrar seus pulmões daquelas fibras, e pelo mesmo motivo, continuou a tossir desde então. Eu acho que o nascimento dele é bem emblemático, justamente porque mostra como esse ambiente polui, né, a própria criança, e permanece nela de alguma forma, né, pelo menos dentro desses 12 anos nos quais ele trabalhou na fábrica para ajudar a mãe. O segundo texto é, na verdade, já uma espécie de relato sobre a vida de vagabundo, ou seja, as pessoas que perambulavam pelos Estados Unidos e andando de vagões e vagões, entrando clandestinamente em vagões e trens. Então, não passou por isso, né? E esse primeiro texto, não ficcional, é um relato dessas memórias dele. Não é o meu texto favorito da antologia, mas eu acho curioso perceber como o Jack, de certa forma, exalta, né, a nobreza desses vagabundos. E não que eu esteja fazendo uma crítica, mas eu acho interessante
como ele vai falar e vai se mostrar, né, uma espécie de herói enfrentando os guardas dos trens e vencendo, a ponto que vai vencer eles pelo cansaço. Então, isso é uma característica do Jack, colocar um pouco da vida dele nas obras e se enaltecer. Enfim. O terceiro e quarto texto, chamado A Gaiola, uma experiência na prisão, e A Prisão, vão, na verdade, falar um pouco do relato depois que o London é preso por vadiagem. E ele vai contar um pouquinho dessa experiência dele dentro da prisão, as descrições de como funciona, como esses presos se organizam e como os mais fortes dominam os mais fracos. No caso, o London descreve que ele fazia parte dessa liderança, mostra um pouquinho como funcionavam as trocas entre os presos, né? Enfim. E depois vem os textos que mostram mais um pouquinho o posicionamento político dele. E essa experiência na prisão foi muito importante para ele mudar, de certa forma, os pontos de vista dele. Em Como Me Tornei Socialista, ele vai falar um pouquinho de como ele começou a entrar em contato com o socialismo, que na verdade ele já percebia algumas coisas e de repente ele se viu socialista. Então foi uma autodescoberta, pelo que ele descreve. E o texto seguinte é quando ele aprofunda o ponto de vista dele, que se chama A Paixão do Socialismo. E esse texto sim é bastante curioso, em que quando ele se percebe socialista, e ele parece ver o mundo com outros olhos, e aí ele descobre esse mundo da exploração, né, enfim, do patronato sob o proletariado, enfim. E independente do seu posicionamento político, eu acho interessante conhecer. E aí a gente percebe um pouquinho desse idealismo político do London, essa crença de que um dia os socialistas vão conseguir derrubar esse edifício, vai abalar os alicerces desse edifício, que é o capitalismo. Então acho super curioso. É um dos textos que eu acho que mais vale a pena. E por último, um conto que se chama Os Mascotes de Midas, que o próprio título, né, nomeia uma espécie de organização secreta que vai, de certa forma, perseguir um grande dono de fábricas. E aí o título do conto, né, que dá o nome a essa organização, já é interessante, porque Midas é um personagem mitológico da Grécia Antiga que, na verdade, ele tocava nas coisas e transformava as coisas em ouro. Então ele era um personagem bem avarento. E esse personagem que está sendo chantageado por essa organização, ele também é bem avarento. Então ele só se preocupa com ele. E essa organização, na verdade, está cobrando um determinado valor, não lembro mais exatamente qual o valor, que era uma espécie de dívida que ele tinha com essa organização, mesmo ele sem saber quem fazia parte dessa organização. E cada vez que fazia uma cobrança e ele não pagava, eles matavam alguém próximo a esse empresário. E aí é interessante o desfecho. Acho que até que dá para perceber mais ou menos quem fazia parte, quais pessoas faziam parte dessa organização. Mas o desfecho é bem curioso e bem interessante, tanto do personagem quanto da revelação de quem está dentro da organização. Fica aqui então a minha recomendação para esse livrinho do Jack London. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você tiver gostado do vídeo, deixa um joinha aí que já vai ajudar bastante no canal. E quem me conhece pessoalmente, quiser o livro emprestado, vai ser um prazer. E quem por acaso não conhece o livro, quiser dar uma pesquisadinha na internet, se interessar pelo assunto, eu garanto que vai valer a pena a leitura. Então, pessoal, até a próxima.